Agora são 7h44. Vamos falar novamente de meio ambiente, agrotóxico com Larissa Mies Bombardi, ela que é professora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Olá, Larissa, bom dia. Olá, bom dia, Marilu. A gente está falando que vai continuar a falar de meio ambiente aqui, porque a gente acabou de falar com o Carlos Bocuí, ele que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, e ele já estava falando no final já da entrevista, viu, Larissa, sobre os prejuízos comerciais que o Brasil pode ter em função da maneira como está administrando o meio ambiente aqui no país. E eu vou pegar esse gancho já para te fazer uma colocação, inclusive, olha só, quem diria, né, que o ex-ministro da Agricultura, o Blairo Maggi, disse, até num discurso, num tom até agressivo, você falou que esse discurso agressivo, aliás, do Jair Bolsonaro na área ambiental, tem combustível suficiente para cancelar o acordo do livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Essa era uma preocupação que o Carlos Bocuí estava colocando agora. Enfim, o Blairo Maggi, né, que a gente já conhece, falando, dando essa declaração. Como é que você Uhum. analisa, Larissa? Quem é o Blairo Maggi? Acho que é importante a gente Sim. retomar isso, né? Ele é o maior produtor individual mundial de soja, é um grande exportador de soja e foi ministro da Agricultura no governo Temer, e ganhou a alcunha em 2005 de motosserra de ouro. Enfim, é uma pessoa ligada, evidentemente, o representante do agronegócio brasileiro. E a gente vê que mesmo essa figura que tem uma postura conservadora está indicando os excessos do governo Bolsonaro. E quando eu digo excessos, eu quero dizer justamente essa postura que está relacionada a negar as evidências científicas, algumas delas, duas delas, né, que a gente está discutindo muito nessas últimas semanas. A primeira é a questão do desmatamento, inviabilizar e desqualificar o levantamento feito pelo INPE, que acabou redundando na exoneração do diretor desse instituto, que mostrava com uma metodologia séria, reconhecida internacionalmente, desenvolvida durante longos anos, o avanço do desmatamento na Amazônia. E agora, para completar esse quadro, justamente nessa matéria que vocês estavam apontando agora antes da minha entrevista, as queimadas no Brasil, centenas de focos de queimadas no Brasil e esse rebatimento no estado de São Paulo, no sul e no sudeste do Brasil, com esse fenômeno meteorológico que a gente viu na segunda-feira. Inclusive o Wagner foi entrevistado, né, Marilu, você o Isso, entrevistou na exatamente. terça, eu ouvi essa entrevista, e os Sim. nossos colegas do Departamento de Geografia mostrando o quanto essa fuligem, que tem origem nas queimadas da Amazônia, compuseram com essa chegada da frente fria em São Paulo, e eu vi o céu ficar verde, ninguém me contou, eu vi isso, todo mundo sabe, a gente já viu as amostras que foram colhidas de água de chuva aqui, mostraram a quantidade anormal de fuligem para essa época do ano, e não só em quantidade, mas o tipo de fuligem identificada mostra que ela é fruto de queimada de material florestal. Exa Bem, então, quando o Blairo diz desses excessos, inclusive ele diz, a gente pode voltar a estaca zero e pode pôr a perder esse acordo comercial Mercosul-União Europeia, ele está se referindo, sobretudo, a esse conjunto de atitudes do governo de, em primeiro lugar, negar as evidências científicas, desqualificar, dizer que esses trabalhos científicos não têm validade. Então, essa última agora, então, primeiro, a, a sistematização de dados do INPE mostrando desmatamento não tem valor, os apontamentos dos cientistas no início dessa semana mostrando o fenômeno meteorológico no centro-sul do país relacionado com as queimadas na Amazônia não tem valor. O trabalho dessa pesquisadora do Butantan, Mônica, a doutora Mônica, que inclusive está sendo percebida, não tem valor. E, por fim, acho que para coroar, o presidente da República dizer que não tem problema se Alemanha e Noruega se recusam a fornecer dinheiro, recursos para o Fundo Amazônia, a Alemanha que vá cuidar das próprias florestas. Um desconhecimento de um tamanho enorme. A Alemanha tem importantes parques nacionais que, se somados, dão quase um terço da área do país. Então,
a gente vê que o governo está caminhando no sentido que mesmo os setores conservadores se assustam com as declarações. Porque uma coisa é você reconhecer o que tem acontecido, a outra é, além de você não reconhecer, negar, negligenciar e obscurecer as evidências. Então, por que essa preocupação do Blairo com relação aos acordos internacionais? Porque justamente o que está em discussão e o que teve em discussão no final de junho foi esse acordo comercial Mercosul-União Europeia, que está sendo gestado há 20 anos e que envolve subsídios de ambos os lados, e o Brasil é o segundo maior fornecedor de alimentos para a União Europeia. Então, o que estava sendo discutido no acordo é que a Europa queria colocar uma cláusula de princípio de precaução. O que seria esse princípio de precaução? Ela poderia se desconfiar, não precisa necessariamente ter evidências científicas, de que determinados carregamentos de alimentos tenham resíduos de agrotóxicos, ou que essa produção de alimentos no Brasil esteja relacionada com o desmatamento da Amazônia, ela pode simplesmente cancelar as compras. Então, o que isso significa? Que se o governo brasileiro dá declarações que eu diria que são obscurantistas, ele põe a perder um importante parceiro comercial, e é por isso que o Blairo, que é justamente uma figura de uma postura conservadora, maior exportador, produtor mundial de soja, mesmo ele, eu diria que mesmo os setores mais conservadores da sociedade brasileira estão perplexos com os encaminhamentos que o governo tem dado e a maneira como ele tem interpretado as evidências científicas, que, na verdade, estão constatando, eu penso, de forma direta, uma atuação do governo. Então, quando a gente tem um Ministério do Meio Ambiente, em que o ministro não é um ambientalista, por exemplo, que é o atual quadro, a gente já conversou disso, em que a gente tem uma prevalência dos interesses econômicos sobre todos os outros interesses, em que não há uma tensão entre as pastas, a gente caminha num sentido muito ruim, a gente não tem direito ao contraditório, e a gente mostra para o mundo, de forma escancarada, um projeto que é um projeto que suprime os direitos humanos básicos, acho que humanos e ambientais, acho que isso está muito claro, e volto a repetir, até mesmo esse sujeito que ganhou a alcunha de motosserra de ouro está incomodado com as posturas do governo, que pode pôr a perder um importante parceiro comercial do Brasil, que é a União Europeia. Exato, Larissa. E falando em direitos humanos, né, os indígenas protestando aí contra PECs, né, que legalizam arrendamento de terras indígenas. Como é que você também viu essa notícia? É algo muito grave, a gente está diante de uma PEC 187 de 2016, que está sendo votada e vai passar para a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. O que é muito grave é que nessa PEC há uma expressão de que é possível que se façam nas terras indígenas demarcadas parcerias agrícolas e pecuárias. Estou usando as aspas, porque eu acho que é de um cinismo essa expressão. Eu diria, num primeiro momento, é um eufemismo, mas é de um cinismo. Parcerias agrícolas, pecuárias, na verdade, é a possibilidade, não dos índios, mas da FUNAI, negociar as terras indígenas para o avanço do agronegócio. Então, eu não sei como o Brasil, que é signatário da Convenção 169 da OIT, a OIT é a Organização Internacional do Trabalho ligada às Nações Unidas, essa Convenção 169 da OIT, ela diz respeito à autodeterminação dos povos indígenas, ou seja, os indígenas são responsáveis por gerir o meio ambiente deles, o território deles, o direito deles, do ponto de vista econômico, social e cultural, sobre as suas próprias terras. Então, é um projeto de lei, é uma PEC, é um projeto de emenda constitucional que caminha à revelia de um acordo internacional do qual o Brasil é signatário e pode, na minha perspectiva, se for aprovado, eu espero que não seja, legalizar o massacre indígena, que a gente sabe
legalizar as atrocidades contra os povos indígenas, que a gente sabe que é um histórico na formação territorial brasileira, a gente sabe disso. A gente está vendo isso agora de uma forma mais cruel do que nunca, porque se antes essa violência contra os povos indígenas era uma violência física, ou seja, era com expulsão, com ameaças, com assassinatos, etc., agora a gente tem visto sistematicamente denúncias de pulverização aérea de agrotóxicos sobre terras indígenas. Então, se essas denúncias forem confirmadas, a gente está diante de uma forma de violência que é muito sutil, porque é uma violência química, então é algo gravíssimo, sem precedentes na história brasileira, se essa PEC for aprovada, porque significará, na prática, a gente oficializar o extermínio dos povos indígenas. E aí a gente sela de uma vez por todas que a gente está indo na contramão de toda uma discussão que é central no mundo hoje, que é a importância dos povos indígenas. A gente sabe que toda a conservação da biodiversidade ela é garantida pela presença dos povos indígenas e outras. Bom, a gente teve aqui. Mas acho que o exemplo mais claro para mim. A gente teve um pequeno corte, Larissa, mas pode Oi? concluir, que a gente já está terminando. Bom, pode concluir. Eu ia dizer que um exemplo cabal dessa importância dos povos indígenas e das áreas, das terras indígenas no Brasil, a área indígena do Xingu, terra indígena do Xingu. Quando a gente olha uma imagem aérea da terra indígena do Xingu, dessa parte do Brasil, a gente vê que a floresta está protegida, onde estão as populações indígenas, porque onde elas não estão, essas áreas já foram desmatadas. Então, isso a gente tem que trabalhar para que essa PEC não seja aprovada. É a prova total, né? Essa imagem que você acaba de contar para a gente. Larissa, a gente agradece aqui a sua participação e melhoras para sua voz aí, hein? Sim, obrigada. Eu quem agradeço. Um abraço, até mais. Falamos aqui com a Larissa Mies Bombardi, ela que é professora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia.